Sou Beatriz, professora de Sociologia em Lima Duarte, há 14 anos. E vou contar um pouco para vocês da pesquisa que eu realizei aqui no município, dissertação de mestrado, com a temática das multisséries. Por que eu escolhi Lima Duarte? Lima Duarte é o município que eu trabalho, desde que me formei como professora. E a primeira escola que eu comecei a trabalhar foi no distrito de São Domingos da Bocaina, no ensino médio, que ainda era noturno, na Escola Estadual Adalgisa de Paula Duque. E foi nessa primeira escola que eu tive ciência que as turmas nas zonas rurais aqui no município sempre foram organizadas de uma forma diferente do que é na zona urbana. Elas são organizadas num formato que recebe o nome de multisséries, que são salas de aula que tem no mesmo espaço físico crianças de idades diferentes, de níveis de aprendizado diferentes, que seria o que a gente chama dentro da lógica do regime seriado. Uma turma com primeiro e segundo ano, uma turma com terceiro e quarto ano juntas. E recebendo no ensino médio alunos que tinham estudado nessas turmas e também trabalhando com professoras que tinham sido alunas de turmas multisseriadas e que agora exerciam a profissão nessas mesmas turmas e com um olhar muito positivo sobre elas. E essas turmas, elas me fizeram revisitar muitas das teorias que eu estudei na faculdade, com Paulo Freire principalmente, no livro Pedagogia do Oprimido, e elas quebram com a lógica da educação bancária, onde o professor é o dono do saber, do conhecimento, e ele vai como se ele estivesse despejando os saberes, e os alunos só a receber. E nessa organização, diferente desse regime seriado, nas multisséries, a perspectiva é que se trabalhe de uma forma mais dialógica, considerando a realidade que as crianças trazem, as trocas que acontecem ali naquele ambiente. E eu vi sempre as multisséries como uma grande potencialidade para o profissional e para os alunos que têm essa oportunidade de estar nesses espaços. E aí, nessa minha caminhada como professora em Lima Duarte, acompanhando o projeto de educação que se coloca para o município, para as zonas rurais, para a zona urbana, sendo socióloga, acompanhando essa construção das políticas públicas também a nível nacional, eu me deparei em 2015 com o Plano Municipal de Educação, sendo refeito para os próximos 10 anos. E nesse plano havia a possibilidade, já o direcionamento de um fechamento de uma escola, que era a Escola Coronel José de Sales, que é em Orvalho, uma comunidade rural. E o que se alegava para se fechar essa escola é porque lá se organizavam as turmas em multisséries. E no meu entender como profissional, isso não seria um motivo para se fechar uma escola. E foi nessa busca dessa pesquisa, com a questão das multisséries, que eu conheci a educação do campo com o professor Dileno, na Universidade Federal de Juiz de Fora. E entrando no grupo de pesquisa TRAME, que é Trabalho, Movimentos Sociais Populares e Educação do Campo, fui conhecendo a história da educação do campo, como que se construiu junto com os movimentos sociais ligados à terra, deixando muito claro o que são as populações do campo, o que é a função social de uma escola do campo. E tendo a oportunidade de me formar com esses saberes, comecei a perceber que uma escola, numa comunidade rural, ela é muito mais do que uma escola. Ela é a presença diária do poder público ali, os profissionais, nós profissionais da educação, acabamos tendo uma função mesmo de exercer esse poder ali, tanto nos diálogos,
com a comunidade, também nas conversas, né, que nós trazemos para a zona urbana, e sendo essa troca. E a potencialidade de uma escola numa comunidade rural, quando ela realmente, né, não se faz uma instituição isolada ali dentro, mas uma instituição na comunidade, para a comunidade, com a comunidade, que é como uma escola do campo deve se constituir, né? Então esse termo escola do campo vem para ser construído junto com a comunidade que é atendida para aquela escola, né, pensando práticas para aquela comunidade e ela estando ali, né, no campo também. E aí fui vendo, né, como que a nossa formação como professor, professora, ela é muito deficiente, porque ela dá esse viés urbanocêntrico, né, que se consolida nesse regime seriado urbano, com um currículo muito fechado, com conteúdos muito separados uns dos outros, e a grande possibilidade de você estar trabalhando numa zona rural, com o currículo todo ali presente, em turmas com poucos alunos, né, e você tendo essa possibilidade de se organizar de uma forma diferente dentro da instituição, trabalhando juntos, de forma inter e transdisciplinar, com inúmeros projetos, que é como nós costumamos trabalhar lá na escola, né, Francisco Augusto de Faria, que a gente divide o prédio, né, com a escola Adalgisa de Paula Duque, então faz esse trabalho, que é tanto do poder público estadual quanto do poder público municipal, e a gente consegue realizar atividades muito diferentes e muito ricas, tanto para nós profissionais, quanto para os alunos que ali estão. E nesses estudos, né, que são pautados em Paulo Freire, na Roseli Caldarte, no Miguel Arroio, no Salomão Age, eu fui vendo que essa política de nucleação de escolas, ela é uma política que vem, né, com esses ajustes aí das práticas neoliberais, e ela se complementa com uma política de transporte escolar. Então, se fecha uma escola na comunidade, isso já é uma violência muito grande para aquela localidade, para as territorialidades daquelas pessoas que estão ali. E ainda, né, essa violência se torna ainda mais aguçada quando você vê, né, as crianças daquela comunidade sendo colocadas dentro de um transporte escolar e levadas, né, às vezes muito distantes, né, das suas localidades. Nós temos aqui inúmeras realidades no nosso município. Temos crianças e adolescentes que passam aí até 4 horas dentro do transporte escolar todos os dias. E é claro, né, que isso prejudica muito, realmente, né, não tenho dúvidas, o processo de aprendizagem desses alunos. Na questão do cansaço físico, do desgaste intelectual da viagem, da questão das condições de saúde também. As nossas estradas não são conservadas, então é sempre uma insegurança, né? Com as estradas, tanto na época de chuva, com estradas com muita lama, quanto na época da seca, com muita poeira, né, e muitas alergias respiratórias. Então é isso que a gente se depara, né, nas nossas escolas com essa política do transporte. E sendo que, né, quando eu entro no Conselho Municipal de Educação e começo a perceber o gasto, né, hediondo que se tem com o transporte escolar no nosso município. No ano de 2020 foram mais de 2 milhões reservados para essa política de transporte escolar. No ano de 2019, né, que a gente teve um transporte escolar realmente rodando, foi quase isso, foi 1.800.000 nessa média. E sendo que a folha, né, de pagamento dos profissionais, que infelizmente, né, não são valorizados da forma que deveria. Pergunta que me move atualmente e que eu pergunto, né, nos inúmeros espaços, tanto na Câmara Municipal quanto na Secretaria de Educação, que eu nunca tenho resposta, é qual realmente a economia, né, pensando nessa lógica aí de economia monetária que se tem quando se fecha uma escola e quando se aumenta o transporte escolar. E eu não tenho essa resposta, né, e é algo que eu busco responder, né, comigo, que me indigna todos os dias. Mas voltando a falar da multissérie, né, das suas potencialidades e desafios, que foi o que realmente eu retratei na minha dissertação, as meninas, né, que as professoras que trabalham
há muitos anos na Escola Francisco Augusto de Faria nesse tipo de organização, a Lelena e a Cidinha, e que está agora na direção a Roberta, que também, né, a professora dos ensinos iniciais, também sempre trabalhou. Elas abraçaram essa causa junto comigo, acreditando também, né, que essa organização não prejudica as crianças e todo o trabalho que a gente consegue fazer dentro da escola. E ao acompanhar o dia a dia, né, semanalmente, o trabalho dessas profissionais, eu me vi impelida também a cursar, né, pedagogia para estar complementando o meu conhecimento e poder estar analisando, né, de uma forma mais perto, né, do conhecimento pedagógico, o que realmente estava acontecendo naqueles espaços. Então a minha pesquisa foi o tempo todo feito junto, né, com essas profissionais da escola, que toparam essa empreitada. Então a gente sempre sentava, conversava, estudava, pensava as nossas práticas, junto, né, com o Grupo Trame, a gente também levando essas conversas sobre educação do campo, escola do campo, com os demais profissionais da escola. E no ano de 2017, a gente desenvolve um projeto na escola que tem esse objetivo de valorizar os saberes locais, valorizar, né, a cultura local e oferecer também perspectivas, né, para as pessoas se manterem ali no campo. E com isso toda a escola se vê envolvida com a horta e com, né, no caso da educação infantil e da educação fundamental, onde a minha pesquisa se fez presente, com a valorização do uso das plantas medicinais. Isso foi um trabalho muito rico que culminou na zona urbana, né, com a participação da escola na feira municipal, que foi, né, bastante rico para os alunos e é um projeto que se perpetuou, né? Até hoje, os alunos fazem a feira na própria escola, na própria comunidade. Eles levam, né, o que eles têm nas propriedades e aprenderam a valorizar, às vezes, produtos que eram até, né, ficavam jogados fora e eles vendem, né, vendem entre si, vendem para os profissionais que vão lá, para os profissionais que vão no posto de saúde, para os motoristas. Então há essa troca, né, esse comércio dos produtos locais na escola. E aí, acompanhando dentro desse projeto das plantas, né, medicinais, junto com a Cidinha e com a Lelena, várias atividades foram feitas. E aí elas conseguiram, na prática pedagógica delas, encontrando aí com o conceito da transgressão do paradigma seriado urbano, de Salomão Age, que propõe que a proposta político-pedagógica da escola tem que ser construída junto com os profissionais, junto com os alunos, junto com as famílias, e está considerando nessa prática a intermulticulturalidade ali presentes na comunidade. E as meninas no projeto conseguiram fazer isso muito bem, né? E inúmeros fatores contribuíram. Elas são oriundas de zonas rurais, permanecem moradoras na comunidade, foram alunas de turmas multisseriadas, então estar numa sala multisseriada para elas é tão natural, né? Ou talvez até mais natural do que estar numa sala seriada. E elas desenvolveram as atividades de uma forma transdisciplinar, né, interdisciplinar, muito rica, com muitas práticas, trazendo a família das crianças para dentro da escola, indo com as crianças até as suas famílias. Então foi um momento assim, onde a gente percebe toda a potencialidade que uma escola pode ter, né, na vida mesmo da comunidade. E eu percebi que, na verdade, para aquelas crianças, estar ali era um grande respeito, o respeito ao seu tempo individual de aprendizagem, né, um respeito à sua infância, um respeito à sua identidade cultural, um respeito ao pertencimento, né, que ela sente ali naquela escola. E estar numa turma multisseriada é muito positivo, porque as crianças, elas não têm apenas um ano, né, para estar aprendendo aquele conteúdo. Então ela tem mais tempo. Então às vezes um primeiro conteúdo foi apresentado naquele momento, onde ela
não estava tão madura para estar recebendo e compreendendo aquilo, depois, posteriormente, vai ter de novo. As turmas têm crianças com diferentes níveis de aprendizagens, então as professoras incentivam as trocas, os trabalhos coletivos. Então você percebe o tempo todo esse diálogo entre os alunos, a orientação da professora nas condutas das atividades. Então eu fiquei muito feliz de realmente perceber, né, que o que eu imaginava que era possível, né, lendo as teorias, eu vi se fazendo ali na prática, realmente acontecendo, percebendo, né, o desenvolvimento, o aprendizado das crianças e de uma forma muito afetuosa, né, muito respeitosa, felizes, né, de estarem se vendo no que elas estavam produzindo. E isso para mim foi de uma riqueza muito grande, né, e me dá todo o respaldo para continuar afirmando que as multisséries, elas são, né, realmente uma grande potencialidade para o nosso trabalho enquanto profissional de educação. Para finalizar, né, com esse olhar da turma multisseriada, trazendo esse olhar também para as turmas, né, seriadas da zona urbana, na verdade o que nós temos, mesmo nas nossas escolas urbanas, são turmas multisseriadas, mas invisibilizadas, porque numa mesma sala de aula a gente tem inúmeras crianças, né, cada uma em um nível de aprendizado diferente, mas no dia a dia isso muitas vezes não é considerado, porque é colocado um currículo padrão para todas, atividades padrões para todas. Então nós vamos acabando tendo, a gente acaba tendo crianças abandonadas no seu processo de aprendizagens, né? E aí isso para mim chega também como professora do ensino médio, quando eu recebo alunos já no primeiro ano do ensino médio, com muito pouca capacidade de interpretação, de escritas, né? Você vê que é como se ele tivesse parado ali, né, no tempo e não tendo as suas habilidades, né, sendo desenvolvidas, aperfeiçoadas, incentivadas. E aí a gente percebe o abandono grande de um grande número de alunos nesse regime seriado. E é uma pesquisa, né, que retrata apenas uma parte, né, de tudo que eu faço. Então é um trabalho contínuo. Dias, né, eu levanto e falo para mim mesmo para que eu não perca a capacidade de me indignar diante de tantas desigualdades que dentro da minha profissão eu percebo, né, desses abandonos, desses desrespeitos, né, que eu não naturalize ver crianças e adolescentes sendo desrespeitados, não tendo o seu direito à educação negados, sendo violentados dentro de um transporte escolar, e que eu não perca a esperança de saber que é possível transgredir e fazer diferente.